sabe? Eu vou ditar para vocês aqui alguns nomes, né, das raças, alguns, tá bom, gente? São muitos nomes aqui. Então, tem Tailo, On, Nebal, Gemos, Águia, Sírius, Órion, Unicórnio, Arcturus, Tilos, Titus, Otuno, Fit, Baporu, Vênus, Orctus, Ofiucus, Andrômeda, Antares, Perseu, Ganimedes, Tita, Capela, Antares, Piazes, Quimias, Cão Maior, Cef, Andrômeda, Aldebaran, Ômega, Quitãs, Manu, Pégasus, Taus, Tinus, Pleiades, tantas, né? Depois eu dito mais algumas. Aqui passa, viu, das 49. Depois vocês vão ver. Nossa, e tem nomes muito parecidos também. Passa das 49 raças, foi aquilo que eu falei no comecinho da live. Nós temos mais parceiros. Todos que nós estamos colocando aqui são seres extradimensionais. A gente fala, poxa, e aquelas naves? Década de 40, década de 50, 60, prato, charuto, disco, aqueles formatos de naves, são formatos de naves de seres extraterrestres. Esses seres extraterrestres, eles tinham, sim, o seu livre-arbítrio aqui até meados aí da década de 70. Depois eles não puderam mais vir. Então a gente não vê mais esse tipo de nave charuto, nave de disco voador, como o nome popularizou aqui no Brasil, o disco voador. Essas naves metálicas, elas já viraram peça de museu. Entende? Então, assim, quando a gente fala dos seres de quinta para sexta dimensão, a gente está falando já dessa tecnologia chamada bioplasma. Essa tecnologia que eles utilizam, sabe? Ou também chamadas de Merkabah, que são essas consciências que se transportam. Quando a gente fala de seres acima da sétima dimensão, eles nem precisam utilizar nenhum tipo de nave. Não, eles usam teletransporte. Uma vez um amigo teve um contato em Dáquila e ele perguntou, bom, vocês vieram do quadrante de Sírios, quanto tempo vocês demoraram para chegar aqui? Aí a Ser respondeu 1/10 de segundo. 1/10 de segundo. Veja que velocidade. Então eles usam portais. Eles usam o que é chamado de buracos de minhoca. Eles dominam essa tecnologia. Entende? Então a mecânica quântica está engatinhando ainda para entender como que funciona essas questões das realidades paralelas, dos multiversos, mas eles já defendem essa ideia dos multiversos. Gente, imagine só. E ainda tem os cientistas, né, tirando um barato, dando risada, né, falando que, olha, esse povo é tudo louco. Imagine, se o nosso universo é tão grande assim, se tem esses bilhões de estrelas, esses bilhões de galáxias, imagine vida só aqui na Terra. É muita ignorância. Né? E não só isso, da gente imaginar que existem os universos paralelos, os multiversos, os cientistas hoje em dia é o que eles mais defendem, a existência dos multiversos, e com experimentos em laboratório. Entende? Poxa, e quando eles falam assim de viagem à distância, falam, não, um corpo biológico não ia suportar a velocidade da luz, ia chegar aqui muito velho, ou então, olha, para aquela luz daquela estrela chegar aqui, essa estrela pode ser que nem exista mais. Aí eles fazem um monte de conta bizarra, um monte de teoria. Será que é assim? É a mesma coisa da teologia, né? A pessoa quer dissecar Deus e falar, olha, Deus age dessa maneira. Ele não entende nem a si mesmo. Ele quer dizer como que Deus age, qual é a vontade de Deus. Deus age assim. Deus, ele detesta isso. Deus odeia aquilo outro. Olha só para isso. A gente vê isso acontecer no meio científico também. Então, se você diz, não, eu não acredito nessas teorias, eu não acredito, você é um negacionista. Não é ser negacionista, não. Eles estão ali cheios de teorias também. Não estão provando nada. Não estão provando nada. E aí fala, não, o conhecimento tem que ser assim, o experimento tem que ser assim. A gente convida em Dáquila, então vem cientista.
Vamos experimentar aqui do nosso jeito, aí você vai falar como que vai acontecer. Vem experimentar aqui. Eles não querem. Ah, vocês são uns doidões, estão viajando aí. Isso não é real. Então, um ser desse, que é, vamos dizer, pura energia, eles estão sofrendo o quê com distância? Com tempo? Com espaço? A matéria deles não suporta? É um absurdo isso. Então, eles estão sempre pensando em seres biológicos, sabe? Seres desse jeito, que ainda usavam aquelas naves, né? Lá da década de 40, de 50. Esses seres, os que ficaram aqui, nem podem sair mais. E esses seres que ainda usam essa tecnologia ainda primitiva, nem podem entrar mais. Nem podem. Então, toda a nossa experiência em Dáquila é exatamente com esses seres extradimensionais. Odila, boa noite. Às vezes penso, os GO estão a todo vapor e as 49 raças estão demorando um pouco. Eles são lentos. Sei que depende de nós. Se continuar assim, corremos o risco de sermos dizimados. O que fazer? Bem, pergunta muito, colocação muito boa. E é exatamente isso que eu venho trazer hoje. Porque é o que mais as pessoas colocam. Por que os seres não se materializam logo? Por que eles não vêm logo aqui na Terra? Por quê? Por que eles não falam logo com todo mundo e param logo com essa situação? Por quê? As 49 raças estão muito devagar, sabe? O GO, o governo do caos, os IGGs vão acabar com tudo. Não, gente, não vão. A gente precisa evoluir. Esse mesmo dilema a gente pode levar para o campo teológico também. Você quer ver um teólogo ficar totalmente doidão? É você perguntar por que Deus permite o mal no mundo? Por que Deus criou o demônio? Ah, não, ele não criou o demônio, ele criou um anjo de luz maravilhoso, foi ele que se rebelou. Mas espera aí, Deus não é onisciente? Ele não sabia que esse anjo que ele criou seria o seu arqui-inimigo e ia pôr em risco toda a tua criação? Não sabia? Não, mas é que é assim, que é assado, e aí eles se perdem e viajam, não respondem. Para isso que você está perguntando, tem resposta, sim. Nós que vamos fazer essa diferença. Nós vamos receber, estamos recebendo capacidades, treinamentos, desenvolvimento das nossas habilidades cognitivas, físicas, intelectuais, a nossa prosperidade. Estamos recebendo informações e treinamento, porque quem é que vai fazer essa diferença somos nós. As 49 raças não podem fazer isso. Eles podem nos dar treinamento, eles podem nos indicar o caminho, mas quem vai fazer essa mudança somos nós. Então somos nós que temos que correr, percebe? Porque eles estão fazendo a parte deles, fotonizando os alimentos, fotonizando o nosso corpo, trabalhando as nossas habilidades, indicando treinamento, mostrando como a gente pode dominar as nossas emoções, usar todas essas técnicas e tecnologias que eles fornecem, que são muitas e muitas tecnologias, tudo ao nosso favor, para que nós possamos, então, fazer a diferença. Entende? Eu escuto muito isso. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e falando, olha, eu queria que você compreendesse um pouco sobre os seres e tal. Ela falou assim, eu não estou compreendendo nem o ser humano. Não me venha falar de ser extraterrestre, extradimensional, não me interessa. Eu estou evitando o ser humano. Percebe essa questão? Não me venha falar de 49 raças. Venha. Não me venha falar de energia. Eu não estou entendendo nem aqui. Percebe essa questão? Isso é muito sério, gente. Vou falar aqui mais algumas raças aqui. Tótimos. Falei também já de Arcturus, Humus, Capricórnio, Salom, Caquim, Altair, Sistema Solar, Chave, Etéria, Fênix, Canete, Lira. Olha, já passou das 49. E o que fazer? O que fazer? Aqui a gente está num sistema Terra. No sistema Terra, somos uma raça só. Está de acordo? Uma única raça.
a raça humana. Nós temos grupos étnicos aí. O branco, temos o índio, temos o... que mais? O negro, o asiático. Se a gente olhar aqui no Brasil, ainda essa miscigenação deu origem a muitos grupos étnicos assim diferentes, né? O índio com um branco deu caboclo, o índio com negro deu cafuso. O meu pai mesmo era um cafuso. Eu tenho sangue indígena, eu tenho sangue europeu, então eu não posso falar que eu sou 100% negro, não tem como. Hoje em dia, no planeta Terra, é complicado isso. E tem sangue indígena, sangue de negro, sangue de branco. E uma coisa que me doía muito era o fato de não ter um sobrenome. E já falei aqui em outras lives que isso me incomodava. Meu nome é Cássio José Eduardo, porque a minha família, né, foi originada ali da escravidão, de povos que eram livres. E um Eduardo começou a minha família, um escravagista que começou a minha família. O nome dele como sobrenome para todos. Todos os negros que ele possuiu, que ele comprou. Olha só para essa situação. Isso me deixava irritado. Se vocês não conhecem a história do Malcolm X, ou Malcolm X, depois vocês assistam esse filme. Um filme assim que Denzel Washington fez já há alguns anos, se eu não me engano, isso é da década de 80 ou 90. Sabe, eu assisti esse filme quando era adolescente. E eu falei para mim, eu sei a dor de Malcolm X. Porque ele tirou o sobrenome dele, que tinha uma origem da escravidão, e colocou uma incógnita, um X, um X. Eu aceito o Malcolm, mas esse sobrenome não é o meu. Tem uma história também, né? Lá do Kunta Kinte, ou Kunta Kinte, que ele não aceitou o sobrenome que deram para ele, e ele morreu, dizendo que o nome dele era, o sobrenome dele era Kinte. Então você tira a identidade de uma pessoa para ver o que acontece. Você faz um buraco no emocional dela. Você tira as raízes de uma pessoa para ver o que acontece. Dáquila fez um evento fantástico, e ainda há muito a fazer, né, que o tema era a voz das etnias. E várias etnias indígenas foram lá e colocaram o seu parecer de tudo que está acontecendo, de todas as mentiras que as ONGs colocam lá e fazem na Amazônia. E quem é que escuta? Quem é que escuta? Dáquila escuta. Dáquila vai lá. Dáquila quer essa verdade. Quer. E eu lembro que, quando eu fui para a França a primeira vez, em 2010, que nós fomos fazer os caminhos lá de Joana d'Arc, um africano parou e olhou para mim assim e falou, me viu falando português, conversando em português, e ele veio falar comigo em português. E ele falou assim, você é da onde? Eu falei assim, eu sou brasileiro. Ele falou assim, você não é brasileiro. Você é da onde? Eu falei, eu sou brasileiro. Brasileiro mesmo. Ele falou, você não é brasileiro. Nós da África conhecemos os nossos pelo traço do rosto. E você tem tamanho, tem traço do rosto de Angola. Você é Angola. E quando ele falou isso para mim, me emocionou. Porque eu falei assim, nossa, eu quis a minha vida toda saber. E até hoje eu fico pensando, será que não era o Bilu ali disfarçado? Será que não era? E aí, ele me falou isso, e eu falei assim, cara, obrigado. E depois ainda fiquei brincando, né? Você deve saber mais do que eu, porque você é mais preto, né? Então você sabe mais, com certeza. E é interessante isso. Então, essa expedição, para mim, essa viagem para a França lá em 2010 foi muito significativa. Nesse sentido. Em muitos outros, mas nesse trouxe para mim realmente uma identidade. Cara, pelo menos eu tenho um norte agora. Eu tenho um norte. E olha só que situação que a gente vive. A gente está em pleno século XXI. E a gente está brigando ainda. Brigando entre nós, que somos uma raça só. Uma raça só. E a gente escuta o povo falar assim, poxa, mas por que os seres não vêm e se materializam aqui e já mostram? Não dá. Torcer a mente. As religiões iam ficar malucas. As coisas têm que ser devagarzinho. E é o que Dáquila está fazendo. A gente precisa apresentar isso aos poucos. A gente não quer o caos. A gente quer o cosmos.
É isso, gente.